Arthur é um homem normal que está tendo um péssimo dia. Após saber que sua casa está prestes a ser demolida, ele descobre que Ford, seu melhor amigo, é um extraterrestre. Para completar, fica sabendo que a Terra será destruída. Salve galera! Hoje estaremos desvendando toda a história de O Guia do Mochileiro das Galáxias. Com certeza uma das histórias mais malucas das galáxias. Só que antes de começar, vou pedir para que se inscreva e deixar aquele like. Assim você não perde mais vídeos fantásticos como esse. Agora sem enrolação, vamos pro recado. As pessoas sempre pensaram que os seres humanos são a espécie mais inteligente do nosso planeta, mas na verdade eles são os terceiros. A segunda espécie mais inteligente na Terra é o golfinho, que sempre soube que o planeta Terra seria destruído. Eles tentaram avisar as pessoas sobre isso, mas suas tentativas de comunicação foram confundidas com truques. No final, todos os golfinhos deixaram a Terra por conta própria, deixando uma mensagem simples para trás: adeus e obrigado por todos os peixes. Em um dia qualquer, no campo da Inglaterra, Arthur acorda para descobrir que sua rotina entediante está sendo interrompida por uma equipe de construção bem em frente à sua casa, com a intenção de demolir seu lar. Então Arthur corre para se deitar no chão entre a casa e a equipe de demolição, discutindo com o engenheiro-chefe porque ninguém lhe disse nada sobre isso. Porém a discussão é interrompida pelo melhor amigo de Arthur, chamado Ford, que traz um carrinho lotado de cerveja para distrair a equipe enquanto ele arrasta Arthur para o bar. Depois de já ter bebido umas boas, Ford começa a agir estranhamente e diz que é um alienígena de outro planeta. Para provar, ele lembra Arthur de que eles se conheceram quando Ford tentou se apresentar a um carro, por achar que era uma espécie predominante da Terra, e Arthur o empurrou para longe no último instante. Ford ainda sente que deve a Arthur por ter salvo sua vida, e agora ele quer retribuir salvando seu amigo do fim iminente da Terra. No entanto, Arthur está distraído com uma foto em seu celular, de uma mulher chamada Tricia, o que o deixa triste. Ele a conheceu em uma festa, e os dois se deram super bem, mas quando Tricia pediu a Arthur para ir com ela a Madagascar, você não escutou errado, ela queria ir para Madagascar em busca de aventura. Arthur recusou porque gostava de sua monótona vida britânica. Naquele momento, um homem chamado Zafo, tão louco quanto Tricia, interferiu e a levou embora. Porém Arthur nunca parou de pensar nela. A conversa é interrompida quando Arthur ouve o som da demolição, e desesperado corre de volta para sua casa. E para sua surpresa, sua casa estava demolida. De repente, a área é coberta por uma enorme sombra e a equipe foge quando uma nave espacial gigante aparece no céu. Ford não está surpreso. Ele simplesmente entregou uma toalha a Arthur, e diz para ele segurar firme, e levanta a mão que tem um anel brilhante de carona, que os leva diretamente para dentro da nave. Essa nave espacial é comandada por uma espécie alienígena muito mal-humorada e burocrática, mais conhecida como Vogons, e o Capitão Vogel envia uma mensagem para o mundo inteiro, anunciando que há planos para construir uma autoestrada de hiperespaço na galáxia, e que a Terra terá que ser destruída para abrir caminho. O planeta Terra se vê cercado por um número gigantesco de naves Vogon, fazendo os humanos entrarem em pânico antes que a Terra exploda, deixando apenas poeira para trás. Enquanto isso, Arthur descobre que Ford é um jornalista que estava trabalhando no Guia do Mochileiro das Galáxias para a Terra, um guia universal com dicas para qualquer planeta que você queira visitar. Ford fala da existência de alienígenas, mas Arthur não se importa. Ele só quer voltar para sua casa. Então Ford o informa que os Vogos acabaram de destruir a Terra. Enquanto Ford tenta encontrar algum buraco na parede para enviar um novo sinal com seu anel, Arthur está com o guia e lê sobre os Vogos no guia, descobrindo que eles são a espécie mais insuportáveis do universo, e que sua poesia é tão ruim que acaba sendo uma tortura. De repente, os Vogos veem os dois homens pelas câmeras de segurança, e assim enviam um aviso pelos alto-falantes. Porém Arthur não consegue entender o que eles estão dizendo. Então Ford insere um peixinho em seu ouvido, e explica que é o peixe Babel, um pequeno alienígena que traduzirá tudo o que você ouve em palavras que você pode entender. Então um grupo de Vogons aparece e captura Arthur e Ford, e os levam ao capitão, que começa a ler poesia para eles. Ford se contorce de dor, mas Arthur não entende qual é o problema da poesia, embora, para ser justo, ele nem consiga entender o poema. Quando o capitão pergunta o que ele achou da poesia, Arthur mente e diz que foi ótimo, oferecendo uma análise do impacto emocional. No entanto, o capitão leva isso como um insulto, e ordena que a dupla seja jogada para fora da nave. Os Vogons ignoram os apelos dos dois, e os jogam para fora da nave. Com isso a dupla flutua por alguns segundos, e de repente, as formas ao seu redor começam a mudar até que uma outra nave apareça. Agora, Arthur e Ford se encontram em forma de sofás dentro dessa nave bem redonda, e ao gritarem voltam às suas formas humanas. Em outra parte da nave, Zafo, que se revela ser o presidente da galáxia, se encontra assistindo às notícias sobre como ele roubou essa nave, também conhecida como Coração de Ouro. Então, Tricia o interrompe para anunciar que o sistema detectou mochileiros, que a nave pegou por engano quando estava usando seu motor de improbabilidade. Zafo, preocupado, pega sua arma, com medo que sejam da força policial da galáxia, e Tricia decide ser cautelosa e envia um robô para ver quem são os estranhos. Esse robô se chama Maven, que vive em um estado de depressão,
e só consegue dizer coisas negativas de qualquer situação. Então o robô Marvin leva Arthur e Ford pelos corredores da nave, onde eles percebem que cada porta fala enquanto passam por elas. Enquanto isso, os Vogos enviam milhares de naves para o hiperespaço para perseguir Zaphod. Quando Marvin chega com a dupla até o presidente, o primeiro instinto de Zaphod é tentar atirar neles, porém ele imediatamente reconhece Ford, e os dois se abraçam porque são conhecidos de longa data. Arthur fica chocado e se lembra de Zaphod na festa, porém Zaphod não tem ideia de quem é Arthur. Então Tricia aparece e Arthur fica surpreso em vê-la, mas quando ele tenta contar a ela sobre a Terra, Zaphod leva Arthur para o lado, e o ameaça para que ele mantenha o segredo. Arthur fica em choque ao ver que Zaphod tem uma segunda cabeça escondida em seu pescoço. Ele explica que não pode ser presidente com um cérebro inteiro. E além da cabeça, ele tem um braço extra, e usa para bater em Arthur e deixá-lo sem graça na frente de Tricia. De repente, aparecem centenas de naves Vogons, e o Capitão Vogon, junto à vice-presidente da galáxia, fala para o grupo se render. Então Zaphod se recusa, e faz a nave entrar em modo de hiperespaço, fazendo a nave Coração de Ouro teleportar para outro ponto da galáxia. Então Arthur se aproxima de Tricia, e se mostra enciumado por ela ter ido embora com Zaphod, e Tricia fala de sua mudança de nome, e mostra a Arthur super tecnologias que a nave possui, como por exemplo, uma máquina que lê sua mente e faz qualquer coisa que você esteja desejando. Ela sempre esteve atrás de aventura e sair de sua vida monótona, e não se arrepende de ter escolhido Zaphod em vez de Arthur. Enquanto Tricia procura por remédio em sua bolsa para Arthur, dois ratinhos saem dela e fogem. Em seguida, Zaphod mostra ao pessoal um vídeo para explicar por que ele roubou o Coração de Ouro. E esse vídeo dizia que há muitos anos, um supercomputador chamado Pensador Profundo foi construído para responder a pergunta fundamental sobre a vida, o universo e tudo. Levou 7 milhões de anos para o Pensador Profundo chegar à resposta, que era pasmem 42. Tá bom. Ninguém entendeu o significado, e o Pensador Profundo explicou que só conhecia a resposta, então eles precisavam construir um computador melhor para obter a pergunta fundamental. O plano de Zaphod é encontrar a pergunta fundamental para ganhar fama, e para que isso aconteça, ele precisa ir ao planeta Magrateia, que só pode ser alcançado com o motor de improbabilidade do Coração de Ouro. Por meio de tentativa e erro, o motor de improbabilidade teleporta a nave em lugares aleatórios no universo, e por vezes causa efeitos estranhos como a mudança de forma nos passageiros, que desaparecem após alguns segundos, e até se transformam em outros objetos. Desta vez, quando Zaphod usa o motor de improbabilidade, a tripulação se transforma em bonecos de tricô. Com Arthur distraído, os ratos aproveitam e arrancam alguns fios de cabelo de sua cabeça. Após voltarem ao normal, eles descobrem que chegaram em Vilchodley 5, planeta do rival político de Zaphod. Então Zaphod quer visitá-lo, e ao pousar a nave, eles conhecem o povo de Jatravartid, que acreditam que o universo foi espirrado do nariz de um ser chamado Grande Arroto Verde de Acrezeizuri. O grupo interrompe uma cerimônia de oração pela vinda do Grande Lenço Branco, e Zaphod se encontra com seu rival político, para conseguir as coordenadas de Magrateia. Está irritado com Zaphod por vencer as eleições, porém aceita fornecer as coordenadas de Magrateia, se Zaphod trouxer uma arma lendária daquele planeta, e Zaphod aceita, mas exige um refém como garantia, uma de suas cabeças. O grupo consegue as coordenadas, mas ao sair eles são cercados pelos Vogos que abrem fogo contra o grupo, que se esconde atrás de uma coluna. Então Tricia tem um plano para escapar. Ela usa uma lata de aerossol como se fosse uma arma, e apontando a cabeça de Zaphod, e finge que vai matá-lo para os Vogos permitirem sua passagem. Porém seu Super Mega Blaster plano não funciona, e os Vogos conseguem prendê-la. E antes de abrir fogo novamente, Ford e Arthur pegam Zaphod e o leva de volta para a nave e conseguem fugir. Zaphod tenta levar a nave para Magrateia, porém Arthur impede, e pede para ser levado a Voxfere, o planeta dos Vogons, para tentar salvar Tricia. Então o sistema de orientação da nave informa que foi desativado, e vimos que foi feito pelos ratos. Eles não têm escolha a não ser usar uma tradicional nave policial, e voar da maneira manual até o planeta. Então o grupo chega à Terra dos Voxfere. Como Zaphod não está raciocinando muito bem com apenas uma cabeça, Ford coloca um chapéu pensador, e deve espremer limões de tempos em tempos para dar um impulso à mente de Zaphod. Então os homens começam a seguir em direção à prisão dos Vogos, e encontram espancadores no chão, que os atingem sempre que pensam em algo, e assim o trio sai correndo pelos espancadores, e chegam no prédio cinza todo dolorido. Enquanto isso, Tricia é interrogada pelos Vogos e descobre que a Terra não existe mais. Então ela se pergunta como isso poderia ter acontecido, e descobre que Zaphod foi quem autorizou, simplesmente porque achou que estava dando um autógrafo, porém era um documento de demolição. E Tricia foi julgada e condenada por supostamente ter sequestrado o presidente, e como punição servirá de alimento ao besta voraz de Traal. Na recepção, os Vogos submetem o trio a muita burocracia e constantemente pedem mais e mais formulários. Quando finalmente terminam, o Vogon percebe que eles estão tentando resgatar Tricia.
e explica que o recurso não é aceito porque ela sequestrou o presidente. Então Arthur e Ford fazem Zaphod contar a eles que tudo não passou de um mal-entendido, e agora eles precisam preencher novos formulários, dessa vez presidenciais. Depois de muitas assinaturas, o pedido é finalmente aceito. E Tricia salva momentos antes de ser alimentada pela besta. No entanto, Tricia irritada dá um tapa em Zaphod por ter autorizado destruir a Terra, e fica brava com Arthur, por não ter falado da Terra a ela. E voltando à nave, enquanto Tricia toma banho, Arthur se aproxima dela para pedir desculpas, e fala que, se ele tivesse dito sim a Madagascar, eles teriam explodido junto com a Terra, e que isso pudesse significar alguma coisa. Em seguida, Zaphod usa as coordenadas e faz o motor de improbabilidade levá-los a Magrateia. Ao se aproximarem, são recebidos com uma mensagem pré-gravada, informando que o planeta está temporariamente fechado. Zaphod ignora e tenta pousar a nave mesmo assim. Então outra mensagem informa que 2 mísseis foram enviados para destruir a nave. A inteligência artificial entrega a Zaphod os controles manuais da nave para desviar dos mísseis. Porém Zaphod está com dificuldade de controlar a nave. Então Arthur sugere usar o motor de improbabilidade para desviar dos mísseis. Em desespero Arthur aperta o botão e ativa o motor de improbabilidade. Em um breve momento de turbulência, eles descobrem que estão no mesmo lugar. Porque o motor afetou os mísseis. Um míssil se transformou em tigela de petúnias e o outro se transformou em uma baleia cachalote, que tem uma crise existencial antes de cair no chão. Então eles pousaram com segurança, assim podendo explorar Magrateia. E eles encontram vários portais. Então se inicia uma discussão sobre qual portal devem escolher. Enquanto Arthur está morrendo de medo dos portais, Tricia ignora a discussão e pula em um dos portais. Então Ford e Zaphod vão atrás de Tricia. Arthur continua com medo e quando finalmente toma uma decisão, o portal já está fechado. Arthur senta-se ao lado de Maeve. Sem saber o que fazer, ele é encontrado por um homem com um nome muito peculiar, Slatbatfast, e diz a Arthur que seus amigos estão em segurança, antes de levá-lo para outro portal, deixando Marvin para trás. Então eles chegam a uma sala cheia de planetas em miniatura, enquanto explica que seu trabalho consiste em projetar e construir planetas, e foi sua empresa responsável por criar a Terra. Ele também explica que a demolição da Terra foi acidental. Em seguida, ele leva Arthur para conhecer a fábrica de planetas, e revela que estão terminando uma cópia da Terra que tinham no backup do sistema. Enquanto isso, Zaphod, Tricia e Ford finalmente chegam a pensamento profundo, e encontram um computador pensador profundo assistindo TV. Eles perguntam sobre a pergunta fundamental, mas tem mais notícias. O computador que tinha a resposta estava na Terra, porém a Terra está destruída. Eles ficam desapontados e se lembram da outra metade da missão, e vão em busca da arma e encontram ela dentro do computador. Está a arma de ponto de vista, que faz uma pessoa ver momentaneamente as coisas do ponto de vista do atirador. Ela foi criada por donas de casa que queriam que seus maridos a ouvissem. Então Tricia atira em Zaphod com a arma para fazê-lo entender por que ela está brava. Mas ouviu ele falar seus próprios pensamentos, e faz Tricia perceber que ela está chateada porque descobriu que a vida é sem sentido, e que ela entrou de cara para preencher o vazio em seu coração, mas ignorou o único cara que poderia entendê-la. Então uma porta se abre e eles veem um casal de ratos antes de ficarem cegos com uma luz forte. De volta a Arthur, ele ouve a história de que a Terra era uma encomenda paga pelos ratos, que são a espécie mais inteligente do planeta. Todo esse tempo, os ratos estavam experimentando os humanos enquanto os deixavam acreditar que eles é que estavam experimentando os ratos. Então, Slartbartfast leva Arthur para uma réplica de sua casa, e Arthur entra nela feliz, e encontrar Ford, Tricia e Zaphod na mesa fazendo um banquete. Também há 2 ratos falantes, que dizem ter observado os humanos para encontrar a pergunta fundamental da vida, e que eles precisarão do cérebro de Arthur para concluir o experimento. De repente, Arthur é preso em sua cadeira e 2 pequenas serras aparecem para cortar Arthur, enquanto seus amigos adormecem por causa de algo que os ratos colocaram na comida. Então ele tenta distrair os ratos e começa a fazer perguntas filosóficas, mas logo está falando sobre seus próprios sentimentos, e o quanto se divertiu com Tricia em comparação com toda a sua vida. Mas como os ratos não ligam para o amor, eles ligam às serras. Então Arthur consegue quebrar as amarras que o prendia, e esmaga os ratos. Com isso, descobre que a verdadeira identidade deles são os 2 alienígenas que criaram o computador. Pensamento profundo. Então todos acordam com o balançar da casa, e descobrem que centenas de Vogons pousaram do lado de fora com o vice-presidente Marvin, prontos para resgatar Zaphod de seus supostos sequestradores. Então eles fogem e se escondem atrás do trailer, e deixando a arma cair por acidente. Quando o robô Marvin tenta chegar até o grupo, ele fala que os Vogons têm a pior mira das galáxias, e leva um tiro atrás da cabeça e cai. Enquanto o grupo se protege dos tiros dentro do trailer, os Vogons voltam a atirar, e fazem o trailer cair no chão. Quando parece que tudo está perdido,
Marvin reativa e usa a arma de ponto de vista nos Vogons, fazendo com que todos fiquem deprimidos e caiam no chão. Depois disso, Slartibartfast aparece para avisar que o novo planeta Terra está finalmente pronto. Então ele pergunta a Arthur se falta mais alguma coisa, e Arthur diz que a única coisa que está faltando será ele. Então ele pede a Trícia para se juntar a ele na próxima aventura, e o casal parte junto no Coração de Ouro para visitar o restaurante no fim do universo. Enquanto Arthur e Trícia se beijam, a nova Terra é recolocada em seu lugar, e o ciclo da vida recomeça mais uma vez. As últimas palavras de Arthur antes da nave partir são que ele não vai a lugar nenhum sem sua toalha. E essas palavras acidentalmente atravessam um buraco de minhoca que chega a uma espécie alienígena cuja língua entende a frase como um insulto. Furiosos, os alienígenas viajam para a Terra para invadi-la, mas descobre-se que eles são tão pequenos que suas minúsculas espaçonaves são engolidas por um cachorro, provando mais uma vez que tudo é uma questão de perspectiva. E assim chegamos ao fim de mais um recap. Me diz aí nos comentários, se Slartibartfast te perguntasse se gostaria de tirar alguma coisa do planeta antes de reativar a Terra, o que você deixaria de fora? Vou ficando por aqui e até o próximo recap.